Bem-vindo de volta e antes de mais nada, permita-me dizer isto devagar com intenção. Feliz Ano Novo de 2026. Áries, se você está ouvindo estas palavras agora, há uma grande possibilidade de que você acabe de completar uma longa jornada. Uma jornada que nem todos conseguiram realmente entender. Uma jornada onde você se tornou muito mais forte do que a maioria jamais percebeu. E talvez, em algum lugar profundo dentro de você, ainda exista uma pergunta silenciosa, que nunca foi totalmente expressa em voz alta. Depois de tudo que você suportou, depois de todo o peso que carregou em silêncio, a vida está preparando algo verdadeiramente diferente para você? Este novo ano não chegou para repetir os mesmos ciclos antigos. Chegou como uma pausa suave, apenas o suficiente para você perceber que não está mais na linha de partida. Algo se fechou suavemente sem alarde, e algo muito maior começou a se abrir silenciosamente com propósito. Antes que essa luz se torne totalmente visível, vamos parar por um momento para olhar para trás, para o caminho que você percorreu. Não para sentir arrependimento, não para reabrir feridas antigas, mas para entender por que você precisou se tornar tão forte, e por que nenhum daqueles anos foi em vão. Por muitos anos, Áries trilhou um caminho que nem sempre foi iluminado. Esta nunca foi uma jornada barulhenta, nem repleta de aplausos ou vitórias dramáticas. Foi um caminho silencioso, onde você precisava continuar avançando mesmo quando não tinha certeza se estava indo na direção certa. Um caminho onde cada manhã chegava trazendo uma pergunta sem resposta clara ainda. De 2012 até o final de 2025, a vida pareceu determinada a testar os limites do que você poderia suportar. Tudo mudou rápido demais, inesperadamente demais. Planos traçados com esperança tiveram que ser revisados repetidamente. Houve momentos em que você se sentiu como se estivesse construindo uma casa em um terreno instável. Você colocava o primeiro tijolo e a terra se movia sob seus pés, forçando você a recomeçar mais uma vez. A pressão não vinha apenas do trabalho ou do dinheiro, mas também de relacionamentos que antes pareciam familiares. Pessoas que antes eram próximas foram se distanciando aos poucos. Compromissos que antes pareciam sólidos desapareceram justamente quando você mais precisava deles. E em meio a tudo isso, o maior teste foi a sua fé em si mesmo. Havia noites tão silenciosas que você conseguia ouvir seus próprios pensamentos com clareza, se perguntando se estava fazendo o suficiente, se havia deixado passar algo importante ou se a vida estava exigindo demais de você. No entanto, foi nesses momentos frágeis, quando tudo parecia incerto, que Áries aprendeu a se manter firme. Não por meio de uma dureza exterior, mas por meio de uma força silenciosa que se formava em seu interior. Você aprendeu a se adaptar, aprendeu a se libertar do que não podia ser contido, aprendeu a continuar mesmo quando suas pernas estavam cansadas e seu coração carregava feridas ainda não cicatrizadas. Esses anos nunca foram desperdiçados. Foram um fogo purificador, onde cada decepção deixou uma lição e cada queda plantou uma semente de crescimento. Você se tornou mais sensível aos menores sinais da vida. Você aprendeu o valor da paciência, da bondade e de não se julgar precipitadamente quando a clareza ainda não havia chegado. Se você olhar para quem você era em 2012 e quem você se tornou no final de 2025, provavelmente verá uma grande distância entre elas. Não porque você se tornou outra pessoa, mas porque você viajou o suficiente para entender quem você realmente é. Você aprendeu que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar novamente com um coração que ainda sabe amar, que ainda sabe ter esperança mesmo depois de ter sido profundamente ferido. Pode haver coisas que você não consegue nomear completamente, tristezas que você nunca compartilhou com ninguém. Mas cada passo que você deu nessa jornada importou. Cada um deles construiu silenciosamente uma base mais profunda e forte. Forte o suficiente para sustentar uma nova versão de você que agora está começando a tomar forma. E conforme essa longa jornada chegou ao fim, não com um final, mas com uma respiração profunda, você começou a sentir uma mudança sutil.
Nada de barulho, nada de pressa, apenas uma suave certeza. Você não precisa mais se segurar com tanta força. Os ventos que antes te sacudiam já não são tão assustadores como antes. Afinal, você ainda está aqui, ainda de pé, ainda pronto para seguir em frente com um coração moldado pelo tempo. E nessa pequena pausa, quando você se permite parar por um instante, não para voltar atrás, mas simplesmente para sentir que algo novo já está à sua espera, como a primeira luz da manhã que se infiltra por uma porta estreita. Não ofuscante, mas brilhante o suficiente para te lembrar que a escuridão não é mais o seu lugar. E então, conforme essa luz deixa de ficar confinada a uma porta estreita, você começa a notar algo sutil. O ar ao seu redor parece diferente. Não porque o mundo de repente se tornou perfeito, mas porque a maneira como você se apresenta nesse mundo mudou. Uma mudança silenciosa está acontecendo, lenta e constante, como a maré mudando de direção sob a superfície, percebida apenas por aqueles que estão dispostos a ouvir. Janeiro de 2026 chega exatamente assim. Sem barulho, sem drama, mas carregando uma sensação muito clara de que um longo capítulo se encerrou de vez e outro, mais profundo e amplo, se abre diante de Áries. Este não é apenas o momento de virar a página do calendário. É o momento em que tanto seu ritmo interior quanto sua vida exterior começam a se mover em uma ordem diferente, mais estável, mais intencional, com muito menos resistência. Por muitos anos antes disso, cada passo à frente parecia caminhar contra o vento. Não importava o quanto você se esforçasse, sempre havia uma força invisível puxando você para trás, tornando tudo mais difícil do que precisava ser. Agora essa sensação começa a desaparecer, não porque os desafios desapareçam completamente, mas porque o caminho à frente não coloca mais obstáculos insignificantes em seu caminho. Esforços antes adiados, mal compreendidos ou forçados a esperar por muito tempo finalmente encontram espaço para crescer. Você começa a sentir essa mudança em momentos muito comuns. Uma decisão que antes o deixava paralisado pela hesitação de repente se torna clara. Uma oportunidade que antes parecia inalcançável retorna, mais madura e alinhada com quem você é agora. Novos relacionamentos se formam sem a corrente subterrânea de ansiedade ou competição silenciosa. Eles carregam profundidade, respeito mútuo e um senso de companheirismo duradouro. Esta é a fase em que Áries deixa de viver em constante defensiva. Você não sente mais a necessidade de se preparar incessantemente para o pior. Em vez disso, começa a construir. Você constrói uma carreira com visão de longo prazo. Constrói bases financeiras não apenas para sobreviver, mas para se sentir seguro. Você constrói uma vida interior forte o suficiente para não ser abalada por ondas passageiras. Há uma clara maturidade em sua abordagem da vida. Agora, você não tem mais pressa para provar nada a ninguém. Você entende que o verdadeiro valor não é medido pela velocidade, mas pela resistência. O que começa neste período não precisa crescer da noite para o dia. Só precisa da capacidade de durar e se aprofundar ao longo dos anos, trazendo uma sensação de segurança que você talvez tenha buscado por mais tempo do que imaginava. Janeiro de 2026 também traz um ajuste profundo em como você se vê. Você não vê mais o passado como uma sequência de erros ou perdas. Em vez disso, você o reconhece como uma base necessária. O que antes o feria se transforma em compreensão. O que antes o atrasava se transforma em sabedoria. Você não está mais preso no modo de sobrevivência, gastando toda a sua energia na defesa. Você entra em um estado diferente, um estado onde a energia nutre, expande e cria. Dentro desse novo espaço, você se permite sonhar sonhos mais longos, não desejos para o amanhã, mas visões amplas o suficiente para guiar os anos vindouros. A questão muda, não mais como evitar o fracasso, mas como viver uma vida com significado, profundidade e contribuição genuína. Essa transição não força. Ela o convida com consciência e escolha. Você pode se sentir como se estivesse diante de uma porta escancarada. Atrás de você, tudo perdurou. À frente, um espaço aberto ainda não totalmente definido.
E o que torna este momento diferente é o seguinte: você não está mais caminhando para frente com medo. Você avança com a certeza de que é maduro o suficiente para construir algo que perdure. No ritmo lento dos primeiros dias do ano, uma certeza tranquila começa a tomar forma. Sem grandes promessas, sem declarações dramáticas, apenas uma profunda sensação de que a vida finalmente está trabalhando a seu favor e não contra você. E enquanto você continua seguindo essa corrente, as primeiras sementes de uma longa jornada começam a criar raízes, aguardando o momento certo para crescerem mais fortes e firmes do que nunca. E à medida que essas sementes criam raízes silenciosamente, Áries começa a perceber algo profundamente importante. A vida não está mais lhe pedindo apenas para se preparar para sobreviver. Os dias de constante evitação de riscos ou de torcer para que nada mais desmorone começam a se dissipar. Em vez disso, um convite silencioso, porém inconfundível, surge de dentro de você, para assumir uma posição diferente, um lugar onde você não apenas reage à vida, mas começa a guiá-la. Esta nova era não chega para distribuir sorte ao acaso. Ela chega para lhe dar escolhas, e com essas escolhas, responsabilidade. Pela primeira vez em muito tempo, Áries não está mais sendo impulsionado pelas circunstâncias. Você está no centro de suas decisões mais importantes. Suas mãos estão no volante e você sente isso claramente. A direção a seguir agora depende de como você escolhe usar sua própria energia. O que você começar em 2026 terá uma qualidade diferente. Não será mais frágil, não será mais facilmente levado pela correnteza de uma única interrupção ou dúvida passageira. Os projetos que você iniciar, os relacionamentos que você formar, até mesmo os sonhos que você se permitir nutrir, todos têm a capacidade de crescer com o tempo, passo a passo, de forma constante e duradoura. Não porque a vida de repente se torne mais fácil, mas porque a base dentro de você finalmente está forte o suficiente para sustentar o que você está construindo. Você pode sentir essa mudança na maneira como toma decisões. Antes, muitas escolhas vinham da tensão, do medo ou da sensação de que não havia outra opção. Agora há uma pausa pequena, mas preciosa, onde você pode se perguntar: isso realmente se alinha com a pessoa que estou me tornando? E essa pausa por si só prova que você não está mais vivendo em modo de sobrevivência. Ao mesmo tempo, essa expansão exige honestidade, porque essa nova energia amplifica tudo. Não apenas o sucesso, mas também as crenças, emoções e histórias que você conta a si mesmo em silêncio. Se você seguir em frente com confiança, clareza e integridade, os resultados virão mais rápido, mais profundos e com impacto duradouro. Mas se a dúvida, o medo ou antigas crenças limitantes continuarem a guiar, eles também crescerão, influenciando cada decisão e cada passo. É aqui que Áries aprende um novo tipo de lição, sutil, diferente de tudo o que já aprendeu. Não se trata mais de resistência, mas de responsabilidade pelo seu mundo interior. Você começa a entender que o mundo exterior não decide tudo. A maneira como você pensa, sente e acredita em si mesmo molda diretamente o que se forma ao seu redor. Pode haver momentos em que você reconheça uma encruzilhada familiar, onde a velha estrada da dúvida ainda se destaca claramente. Mas, diferentemente de antes, desta vez você está consciente. Você pode pausar. Você pode escolher diferente. Você não precisa mais provar seu valor suportando mais dor. Você não precisa mais permanecer em batalhas que não têm mais significado. Você tem permissão para escolher estabilidade, resiliência e o que lhe nutrirá a longo prazo. A liderança que esta era exige não se trata de controle ou domínio. Trata-se de orientação consciente. Você aprende a conduzir sua vida com firmeza, limites saudáveis e a crença de que merece uma vida mais calma, profunda e sólida. Cada escolha que você faz agora é como colocar um tijolo na fundação da sua futura casa. Não há necessidade de construir rápido, apenas construa com verdade e força. E à medida que você cresce lentamente neste novo papel, um sentimento diferente surge dentro de você. Você não está mais fugindo da sua vida. Você está permanecendo com o que importa.
permanecendo com sonhos grandes o suficiente para exigirem tempo, permanecendo consigo mesmo em um espaço mais tranquilo, mais claro e mais honesto do que nunca. E à medida que você continua se movendo dentro desse ritmo, coisas mais profundas estão esperando para serem reveladas. Não por urgência, mas pela maturidade tranquila que finalmente sabe como recebê-las. Conforme Áries lentamente se sente confortável em se manter firme nesse papel, algo muito natural acontece. Você não vê mais a vida como uma série de batalhas para sobreviver, mas como uma terra aberta para cultivar, não com força cega, mas com consciência, paciência e visão de longo prazo. Você começa a entender que para a vida realmente florescer, ela precisa de pilares fortes capazes de sustentá-la ao longo do tempo. Há dias em que você se encontra em uma encruzilhada familiar, aquela em que antigas escolhas traziam tanto esperança quanto exaustão. Mas, diferentemente de antes, você não está mais com pressa. Você observa com mais atenção, escuta com mais profundidade e age com clareza deliberada. Nesse espaço, sua trajetória profissional começa a tomar uma nova forma. Não é mais apenas um trabalho para ganhar a vida, mas uma jornada de expansão. Este é o momento em que mudar de direção se torna possível. Se o caminho antigo não reflete mais quem você se tornou, oportunidades de crescimento surgem de forma mais natural. Não como pressão, mas como reconhecimento por anos de esforço silencioso. Se você carrega uma visão de longo prazo em seu coração, algo pessoal e significativo, esta fase parece um solo finalmente fértil o suficiente para que essa semente seja plantada. Você não é mais movido pela necessidade de se apressar ou provar algo. Em vez disso, você dá cada passo com intenção. O sucesso agora não vem da espera ou do acaso, mas de ações estratégicas guiadas pela experiência, compreensão e intuição moldadas ao longo do tempo. Você sabe quando avançar, quando desacelerar e quando dizer não para proteger sua energia. Ao mesmo tempo, sua relação com o dinheiro muda profundamente. Se antes as finanças lhe pareciam uma fonte constante de estresse, instabilidade ou preocupação, agora você as encara de forma diferente. Não como uma corrida arriscada, mas como uma construção construindo uma base sólida. Você reorganiza o fluxo de seus recursos, não por medo, mas para alcançar paz de espírito a longo prazo. As decisões financeiras tornam-se mais conscientes, ponderadas e atreladas a uma visão que abrange anos, não meses. Agora você entende que a sustentabilidade vem da estrutura e de uma disciplina gentil, não de grandes conquistas emocionais. O dinheiro não é mais um fardo mental, mas uma ferramenta que sustenta a vida que você está criando. Dentro dessa estabilidade, uma tranquila sensação de segurança se espalha. Você não precisa mais se preparar para a próxima onda. Você pode se firmar em um terreno cuidadosamente reforçado. No entanto, o pilar mais importante de todos, o mais silencioso, reside dentro de você. Depois de tudo que você viveu, Áries começa a perceber que nenhum sucesso externo pode durar se o mundo interior permanecer instável. Você lentamente abandona a antiga crença de que tudo de bom precisa ser conquistado por meio de lutas constantes. Você se permite acreditar que a vida pode ser mais gentil, que a abundância não exige exaustão. O crescimento interior agora se dá por meio de momentos humanos, pausas, respirações profundas, sentimentos, escuta a si mesmo. Você se trata com a mesma gentileza que antes reservava apenas para os outros. A partir dessa firmeza interior, tudo ao seu redor começa a durar mais, aprofundar-se e carregar mais significado. À medida que esses três pilares se consolidam, você não sente mais como se carregasse o peso do mundo. A vida começa a se mover em um ritmo diferente, mais lento, porém mais forte. Dentro desse ritmo, uma paz tranquila se espalha como a luz do sol do fim da tarde repousando suavemente sobre o caminho à frente. Não há necessidade de pressa. Continue caminhando com atenção plena, porque coisas mais sutis estão esperando para serem tocadas, não pelo esforço, mas pela prontidão de um coração finalmente forte o suficiente para recebê-las. À medida que a vida encontra lentamente um ritmo mais estável,
Áries compreende uma verdade simples, porém profunda. Nenhuma era, por mais brilhante que seja, pode se sustentar sem a sua presença constante nos pequenos e cotidianos dias. A luz pode ter chegado. O caminho pode estar mais claro. Mas é a maneira como você o percorre que determina o quão longe você chegará. Esta nova era não incentiva a procrastinação ou promessas adiadas. Ela convida você a uma relação diferente com o tempo, um lugar onde cada dia importa, onde cada pequena escolha contribui para o panorama geral. Áries não precisa mais de grandes avanços para provar sua força. Sua força agora reside na consistência, na sua capacidade de retornar ao que realmente importa repetidamente, mesmo quando ninguém está olhando. Você começa a definir metas mais claras, não para se pressionar, mas para saber aonde está indo. Essas metas não são mais vagas ou impossivelmente distantes. Elas são divididas em etapas pequenas o suficiente para serem alcançadas a cada dia. Através desse processo, você descobre algo silenciosamente poderoso. O sucesso não é mais um destino distante. Ele se torna a sensação de estar plenamente presente em cada passo que você dá. Há dias em que você acorda energizado. Tudo flui e o progresso parece rápido. E há dias em que o ritmo diminui, quando a fadiga, a dúvida ou a distração aparecem. Ao contrário de antes, você não se julga mais pelos dias mais lentos. Você aprende a continuar, mesmo que seja apenas um pequeno passo. É essa persistência silenciosa que cria uma diferença real ao longo do tempo. Os próximos 20 anos não serão construídos a partir de um único momento explosivo. Eles serão tecidos a partir de escolhas repetidas, de ações comuns que carregam consistência. Cada retorno àquilo a que você se comprometeu coloca mais uma pedra na longa estrada à sua frente. Mesmo quando essa estrada não é perfeitamente reta, ela se torna mais firme sob seus pés. Junto com a disciplina, outra qualidade se torna uma companheira fiel para Áries: a flexibilidade. Você não se apega mais a um único plano como se fosse o único caminho. Você entende que a vida está sempre em movimento. Ajustar-se não é fraqueza, é sabedoria. Quando as circunstâncias mudam, você muda com elas. Não em pânico, não em negação, mas com consciência moldada pela experiência. Os desafios não aparecem mais como inimigos. Eles se tornam lembretes gentis de que você ainda está aprendendo, ainda está crescendo. Você observa o que não funciona. Você ajusta a direção. Você continua em movimento sem precisar ser perfeito. Você não espera mais que tudo esteja pronto para agir. Você age e permite que o processo lhe ensine a melhorar. Um tipo muito específico de liberdade surge desse modo de vida. Uma liberdade que não depende de tudo sair conforme o planejado. Você é livre porque confia na sua capacidade de adaptação. Você confia na sua capacidade de se reerguer após pequenos tropeços. E mais importante, você entende que seguir em frente não precisa ser algo grandioso ou impressionante. Só precisa ser real gradualmente. A disciplina deixa de ser um fardo, torna-se autocuidado. Os hábitos deixam de ser restritivos, tornam-se um ritmo que o mantém alinhado. A flexibilidade deixa de ser um plano B, torna-se uma forma de honrar a realidade. Todos esses elementos se misturam, formando uma corrente constante que o conduz através das mudanças de estação. Dentro dessa estabilidade, uma paz tranquila cresce, a sensação de que você não precisa correr para algum lugar distante. O modo como você vive agora já é, a sua vida reflete quem você está se tornando. Conforme você continua caminhando nesse ritmo, conexões mais profundas e sutis se formam. A própria vida parece guiá-lo em direção a experiências que trazem não apenas sucesso, mas também um significado genuíno para a longa jornada que se estende à sua frente. E uma vez vivendo dentro desse ritmo constante, outra mudança sutil surge. Você começa a sentir a influência das pessoas ao seu redor com mais clareza. Não de maneiras estridentes ou dramáticas, mas por meio de sensações honestas. Após conversas, você percebe se se sente energizado, ou silenciosamente esgotado, Após momentos juntos, você realmente se sente compreendido,
ou se recair em padrões antigos. Esses sentimentos se tornam sua nova bússola, guiando você por um dos períodos mais importantes de refinamento. A partir de 2026, Áries não entra mais em relacionamentos por mera resistência ou necessidade de se encaixar. Você entra neles com uma consciência moldada pela experiência. Você entende que nem todos que caminharam ao seu lado estão destinados a ficar. Alguns cumpriram seu papel. Amor, desafio ou lição. Deixá-los ir não é fracasso, é respeito por ambos. Durante este período, novas pessoas começam a aparecer naturalmente, sem esforço, sem busca. Elas chegam como se tivessem sido combinadas silenciosamente com antecedência, carregando um ritmo semelhante, uma visão compartilhada e uma profundidade que dispensa explicações. São relacionamentos que vão além da alegria. São fortes o suficiente para caminhar ao seu lado por longos períodos. Conversas com elas não te esgotam. Elas expandem seu pensamento. A presença delas permite que você seja você mesmo. Conexões antigas revelam sua verdadeira natureza, relacionamentos que questionam seu valor, ambientes que te pedem para diminuir seus sonhos. Desta vez, Áries não hesita. Sem raiva, sem culpa, simplesmente se afasta gentilmente e decisivamente. Sua energia é finita e pertence àquilo que pode crescer ao seu lado por muitos anos. Você começa a ver o sucesso de forma diferente. Não como um indivíduo solitário carregando tudo, nem se dissolvendo para ser aceito. O sucesso sustentável reside na companhia alinhada, em relacionamentos que permitem que você seja forte sem se endurecer, ambicioso sem perder a compaixão. Caminhar juntos não significa dependência, significa caminhar em direção a um futuro amplo o suficiente para todos os envolvidos. Dentro dessa cuidadosa seleção, momentos de quietude emergem, tão profundos que você ouve sua voz interior. Você não tem mais medo de ficar sozinho. A solidão que antes o enfraquecia se transformou em uma quietude nutritiva. Você não busca mais conexões para preencher o vazio. Você espera por relacionamentos que possam estar ao seu lado em silêncio, onde poucas palavras são necessárias, mas a compreensão é profunda. A partir dessa clareza, forma-se um forte senso de direção. Você está entrando em um ciclo onde as coisas se alinham, as pessoas certas aparecem, as oportunidades certas se abrem. As escolhas não são mais desviadas pelo medo. Você não persegue. Você escolhe. Você não se apega. Você confia que o que realmente pertence encontrará um jeito de ficar. Na delicada fronteira entre o ano velho e o novo, uma certeza tranquila se espalha. Não uma grande promessa, mas a sensação de que você está pronto. Pronto para relacionamentos verdadeiros, compromissos de longo prazo. Uma jornada onde você não apenas existe, mas vive verdadeiramente ao lado daqueles que podem caminhar com você através de muitas estações em transformação. Feliz Ano Novo de 2026, Áries! Uma nova era começou. Não há necessidade de pressa nem de provar nada. Simplesmente continue escolhendo a si mesmo, escolhendo o caminho construído com consciência e coragem. Os próximos 20 anos estão à espera de serem escritos, não por um destino distante, mas pelas decisões humanas muito reais que você começará a tomar a partir deste momento.